Agradecer para já à Fundação Portuguesa de Cardiologia que nos honrou com a comemoração do Dia do Doente Coronário aqui no nosso concelho. Esta semana tem-se pautado por inúmeros eventos que têm muito a ver com a filosofia que se pretende dar continuidade em Oeiras. Isto é, que o nosso concelho seja Oeiras com coração. E nesse sentido, lembro as palavras ainda há pouco tempo aqui proferidas na pessoa do professor Dr. Adriano Moreira, num evento que a Câmara teve, em que dizia, depois de estar 2 horas em pé, com 91 anos, a falar continuamente sobre o estado da nação e sobre o estado da Europa, que a nação era uma comunidade de afetos. E, portanto, pegando nas palavras do professor Dr. Adriano Moreira, eu começaria por dizer que, de facto, os afetos são essenciais na vida. E é preciso tratar o coração em várias dimensões. Saúde é saúde social, saúde é saúde emocional, saúde é saúde mental, saúde é saúde física e por aí fora. Vou mostrar alguns números no Instituto Nacional de Estatística, o Eurostat, tem os números todos, portanto eu vou só apresentar alguns e vou mostrar como a gente às vezes pode brincar com os números para falarmos sobre a prevenção das doenças cardiovasculares. 31% dos óbitos que ocorreram em Portugal no ano de 2011 foram por causa das doenças cardiovasculares. Os tumores malignos foram 25%, mas o grande peso, a principal causa de morte foram de facto as doenças cardiovasculares, as doenças do apêndice hipertrófico. Se eu comparar agora a mortalidade no sexo masculino e no sexo feminino, vejo que nos homens continuaram a ser, não foram a principal causa de morte, as doenças do apêndice hipertrófico, foram mais os tumores malignos, se repararem, tumores malignos têm 29% contra 26% do apêndice hipertrófico nos homens, mas quando a gente depois olha para as mulheres, vamos ver que de facto as mulheres apresentam 35% dos óbitos ocorridos em 2020 foram no sexo feminino, foram por conta da responsabilidade das doenças do apêndice hipertrófico e apenas 21% dos tumores malignos. Ou seja, proporcionalmente morreram mais mulheres do que homens por doenças do apêndice hipertrófico. E fala-se sempre muito, morrem mais mulheres por doenças cardiovasculares. Os homens, de facto, são diferentes das mulheres. E essa diferença está nos genes. E esta diferença faz com que sejamos diferentes, inclusive, da maneira como morremos. Matematicamente, podemos dizer que a probabilidade de nascer rapaz é igual à probabilidade de nascer rapariga. Ou seja, se o espermatozoide tiver um X, vai nascer um rapaz. Se o espermatozoide não tiver um X, se o espermatozoide tiver um Y, vai nascer um rapaz. Se o espermatozoide tiver um X, vai nascer rapariga. Matematicamente, isto dá 50%, mas na prática isso não se verifica. Ou seja, por cada 100 nascimentos do sexo feminino, nascem 107 do sexo masculino. Nascem mais rapazes do que raparigas. Toda a gente já ouviu falar de que, eu sempre ouvi dizer que há 7 mulheres para um homem. É verdade, há 7 mulheres para um homem. Mas eu já explico correto. Quando nascem, reparem, o sexo feminino, a diferença dos efetivos do sexo feminino é menor à nascença, mas depois, esta diferença, as mulheres nascem menos que os homens, mas esta diferença vai-se apagando, até que na faixa etária dos 30, há aquilo que se chama, do ponto de vista estatístico, a inversão dos sexos, ou seja, a linha dos efetivos do sexo masculino
começa a decair mais rapidamente que a linha dos efetivos do sexo feminino e passam a linha do sexo masculino a vir para baixo e as mulheres continuarem a prevalecer. E quando elas têm 80, 84 anos, aí sim, aí há 7 mulheres para um homem, mas aí eu ofereço as minhas outras 6, porque eu tenho um homem em casa que já está. Mas de facto, existem mais mulheres do que homens. Agora, se as doenças cardiovasculares aparecem predominantemente nas faixas etárias mais avançadas, dizer que morrem mais mulheres do que homens é uma verdade lá para isso. Não é? Se há mais mulheres, dizer em Portugal no ano 2011 morreram por doenças do aparelho circulatório 13.799 homens, 17.766 mulheres. Morreram mais mulheres do que homens, é verdade, mas também há mais mulheres do que homens, portanto, é uma verdade lá para isso. Vir dizer que morreram mais mulheres do que homens é fácil. Agora temos é que começar a descascar estes números. Vamos descascar estes números como? Utilizando um denominador e calculando uma coisa que se chama taxa. Então, o que é uma taxa de mortalidade? É o número de pessoas que morreram a dividir pelo número de pessoas que poderiam ter morrido, ou seja, a população. Então, vamos fazer isso com as doenças do aparelho circulatório, utilizando os números de 2011, que temos cheios da população portuguesa. Nos homens morreram 13.739 homens, a população de sexo masculino eram 5.046.000. Se eu fizer esta divisão, isto tem 0,000000285,8. Se eu multiplicar por 100.000, eu apanho um número que é a taxa bruta de mortalidade por doença do aparelho circulatório no sexo masculino, 285,8. Ou seja, por cada 100.000 habitantes do sexo masculino morreram em 2011 285, quase 286 indivíduos por doenças do aparelho circulatório. Vamos fazer a mesma conta do sexo feminino. Então pomos os 17.766, pomos os 5.500.000 e vou ter 335,2 óbitos no sexo feminino por cada 100.000 mulheres. De facto, morrem mais mulheres do que homens. E continua a ser verdade que, sim senhora, morrem mais mulheres do que homens. Mas agora vamos descascar um bocadinho estas doenças do aparelho circulatório e vamos focalizar um bocadinho mais. Vamos chegar a doenças isquémicas do coração, ou seja, o ataque cardíaco, aquela coisa que os homens e que as mulheres às vezes sentem, que é uma dor e que às vezes acabam por morrer. No sexo masculino, houve 3.694 óbitos por doença isquémica do coração. Lá está os 5.046.000 homens. Isto vai dar uma taxa de mortalidade por doença isquémica do coração de 73,3. E vamos ter as mesmas contas do sexo feminino. E o resultado que eu vou obter são 58,4. O que quer dizer que, de facto, apesar de morrerem mais mulheres do que homens por doenças do aparelho circulatório, a doença isquémica do coração afeta mais os homens do que as mulheres. Estão a ver? Agora vamos chegar ao AVC, a doença cerebrovascular, e vamos fazer também as mesmas contas. Vamos ao sexo masculino, vamos dividir o número de óbitos por doença isquémica do coração que ocorreram nos homens e dá 111,2. Vamos fazer as mesmas contas no sexo feminino e está 7.617 pelos 5 milhões e, de facto, 138,1 óbitos por cada 100.000 habitantes do sexo feminino. Reparem, morrem muito mais mulheres do que homens por doença cerebrovascular. Portanto, de facto, nós homens somos diferentes das mulheres. Graças a Deus que as mulheres são diferentes de nós. Até na maneira como as pessoas morrem, há diferenças. As mulheres morrem mais por doença cerebrovascular, morrem mais pelo AVC, os homens morrem mais por doença isquémica do coração. Mas mesmo assim elas morrem mais. No cômputo geral das doenças cardiovasculares, elas morrem mais do que os homens. Agora vamos buscar outro indicador que é para a gente ter uma ideia se morre muito precocemente ou se morre tardiamente. Vamos ver em que fase da vida que as pessoas morrem. É fácil. É calcular os anos potenciais de vida perdidos até aos 70 anos. Ou seja, um indivíduo que morra aos 65 anos por dia vai contribuir com 5 anos para este indicador. O indivíduo que morreu, por exemplo, aos 74 anos já não contribui com este indicador. Portanto, se eu somar o número de anos que uma pessoa não viveu por ter morrido antes dos 70 anos, eu posso ter uma noção de quantos anos de vida perdidos até aos 70 anos é que se teve.
A ideia é, quanto maior for este número, mais cedo as pessoas morreram. Quanto menor for este número, mais tarde as pessoas morreram. Não quero que vocês vejam tanto o número em si, mas mais esta noção. Um número muito grande quer dizer que as pessoas morreram muito cedo. Um número muito pequeno quer dizer que as pessoas morreram muito tarde. Então vamos ver, fazer isto para as doenças que estivemos aqui a falar. Doenças do aparelho circulatório. O número de anos de vida perdidos nos homens foi de 28 mil, de 12 mil nas mulheres. E naquela patologia em que as mulheres morrem mais do que os homens. Ou seja, de facto as mulheres morrem mais do que os homens, mas os homens morrem mais cedo do que as mulheres. Estão a ver? Deprimidas com ansiedade correm cada vez maior risco de ter complicações e doenças e complicações de câmara espaço. Porque muitas vezes vivem-se no frigorífico, na alimentação, mas também há um grupo de autistas portanto, nos jovens, que hoje em dia com a competição que está a ver, com o emprego, com o trabalho, o stress, sem dúvida nenhuma, que têm os jovens hoje em dia, por causa das preocupações que há, ainda por trabalho e às vezes trabalhos precários, são grupos de autistas por estas complicações. Era nesse sentido, exato. Obrigada. Ainda por mais, dedicam-se, neste caso, também tanto no frigorífico, dedicam-se muitas vezes no tabaco. E nós aqui, enquanto professor Manuel Carreiro, na altura era o diretor do Serviço de Cardiologia do Hospital Universidade, e nós apresentamos um trabalho, já foi há uns anos, um trabalho de doentes que foram internados na nossa unidade coronária, doentes jovens, até os 40 anos, que foram internados com um infarto miocárdio na unidade coronária. Nós fizemos uma amostra de 50 jovens. 49 deles fumavam. Eram jovens ativos, tinham, a maior parte deles tinham empregos em que a competição era grande e 49 deles fumavam. Só um é que não fumava, os 50 jovens que foram internados por infarto miocárdio. A quantidade de tabaco nos jovens tem aqui um fator de risco muito prevalente para terem um infarto miocárdio e as complicações que têm quando sofrem um infarto miocárdio. Aquele que teve um infarto miocárdio e que não fumava era um jovem que tinha vários fatores de risco, não fumava, mas era diabético e tinha dislipidemia e era obeso. Portanto, isso era a sua pergunta. Portanto, aquelas pessoas oprimidas, com muita ansiedade, os jovens que hoje em dia que dão stress, que são os grupos de maior risco que têm complicações cardíacas.